E lá, vamos nós aqui, é Paulo Cantarelli, e no vídeo de hoje eu vou responder um comentário que eu achei muito bom de um inscrito, Gabriel Oliveira, que perguntou o seguinte: como ler na prática? Quando se depara com um texto difícil, você fica lendo e relendo o mesmo pedaço porque não entendeu? Isso é normal? Deve-se continuar lendo e relendo várias vezes até entender? Ou há outro procedimento mais interessante para esses casos, supondo que o interesse será realmente ler e compreender aquilo que se está lendo? É uma ótima pergunta do Gabriel, e que talvez a resposta não seja tão curta, tá? Muita gente me chega com dúvidas com relação à literatura, principalmente com essa questão de se você deve ficar lendo, insistindo no pedaço. Eu noto que por causa da influência de um livro, que é muito bom numa certa parte, mas que termina errando quando vai falar de literatura, que é o Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Gosto muito do Adler, mas ele erra feio em literatura, principalmente quando diz que a forma ideal de se ler a narrativa é o mais rápido possível, né? Bom, isso traz uma série de problemas. E ele diz, inclusive, no livro, né, que existem ritmos de leitura, né, uma pessoa muito ponderada, um homem muito culto, mas quando chega na parte de literatura ele realmente comete uns deslizes que, assim, recomenda que o leitor leia o mais rápido possível, para assimilar o enredo, como se literatura fosse só enredo, tá? Literatura não é só enredo. Tem elementos que, se você for numa leitura muito rápida, você vai terminar não notando, tá? Tem camadas e camadas no texto literário. Estilo, temas, tem narrativas que são mais longas, que requerem mais ritmo, mais fôlego do leitor. Então, assim, né? Essa coisa de idealmente ler o mais rápido possível, não. Idealmente você tem que achar o tempo da narrativa para você conseguir ler no ritmo certo. Você vai ler um Guerra e Paz ali, ó. Eu demorei. Foi mais de um ano para ler, porque são passagens tão elaboradas que o Tolstói faz, tem momentos que são tão densos dramaticamente que às vezes você precisa de um tempo para assimilar o restante, ou então para refletir, para fazer a leitura, como a gente diz, de página fechada, né? Ou seja, você leu aquilo ali, você vai refletir sobre o que você leu, aquelas situações dramáticas, aquelas experiências poéticas que o artista trouxe para você, né? Aquela recriação poética de uma experiência. Então, já começa daí, né? Essa questão de ler e reler até entender não funciona, tá? Você vai precisar de ter uma certa bagagem, é por isso que eu bato na tecla tanto da iniciação literária. Você precisa ter o referencial de outros livros, sejam eles teóricos, sejam livros ficcionais, para poder entender certas coisas. Óbvio, quando eu digo que literatura e cultura são acessíveis, é porque você pode começar a consumir de pronto. Você não precisa de despender muito dinheiro, mas você também precisa ter uma certa dedicação. Você precisa se educar, tá? Nada vem de graça nesse sentido. Nada vem por osmose. Você não vai sentar e vai entender uma peça de concerto, né, do nada. Ninguém chegou e te educou para isso, tá? O que eu bato aqui na tecla nesse canal é a necessidade de autoeducação. Você tem que buscar sempre o melhor e se aprimorar como pessoa, como ser humano. Se você leu muito pouco, né, você vai ter problemas às vezes em conseguir montar um panorama certinho na sua cabeça. Você saber o que é que está se passando, você ter uma noção de qualidade, por isso que é tão importante o papel do crítico, né? Na minha concepção, como foi também a concepção durante muito tempo, hoje em dia não é mais, o papel do crítico é fazer essa ponte para tornar essa cultura acessível a novas pessoas, trazer novas referências. Você pega, por exemplo, um Guerra e Paz, e aí você vai criar referências ali literárias a outros autores que trataram de temas semelhantes, a obras que critiquem esse tipo de livro, né, que tragam mais informações para o leitor se capacitar. Isso é muito importante, porque senão você vai ficar se batendo ali no livro e não consegue progredir, e às vezes até um livro ruim, tá? Às vezes um livro que é considerado clássico é ruim, é mal escrito. Isso daí não é segredo para ninguém, quem estuda sabe, tá? Mas não vou explicar o porquê aqui, tá? Não tem como explicar o porquê, vocês já viram a algazarra que fica quando a gente tenta trazer uma discussão séria e as pessoas no entorno não estão acostumadas com aquilo ali. A gente vê isso
muito bem na alegoria da caverna do Platão, né? Que quando você diz a verdade ali, às vezes os louquinhos da caverna vão tentar te apedrejar. Mas, enfim, o ponto é, você tem que saber identificar agora, se você não compreende aquilo ali, né? Sendo um livro de literatura, se você não compreende porque é mal escrito, o autor realmente foi ininteligível, ele errou na mão, ele não soube retratar o que ele queria, ou se te faltam as ferramentas justamente para conseguir interpretar aquilo ali, interpretar aquela cena. Feita eu fiz na live 3, né? Eu esqueci o nome agora, mas basicamente sobre como se tornar um leitor superior. Né? Superior ao quê? Aos outros? Não, a você mesmo. O meu propósito aqui é te tornar uma pessoa melhor do que você é agora, tá? Não é para ficar se comparando com os outros. A régua do snobismo só serve para você mesmo, tá? Os outros que fiquem com inveja e queiram ser iguais depois. Mas o intuito é esse. Você saber se autoeducar. Por isso que eu gosto muito da proposta do Como Ler Livros do Adler, tá? Por mais que ele termine errando ali em literatura, ele faz uma proposta de estudos das humanidades, dos livros de, enfim, de filosofia, de ciências, sociologia, muito boa para quem é leigo, para quem não teve uma iniciação, né? Ele era uma pessoa muito consciente de que as pessoas comuns precisam ter iniciação. Elas não vão pegar um livro sem preparo nenhum e começar a ler. Inclusive aqui, ó, tem dois do Adler. Peraí. Da coleção The Great Books, eu não separei, que é justamente o que ele trata aqui no Como Ler Livros. Isso daqui é uma introdução a uma série de uns 50 livros. Então, livros diversos, tá? De literatura, ciências, enfim. Tem esse aqui que o meu caro amigo e aluno Samuel Hernandes me mandou, né? Do Gibbon, que é Declínio do Império Romano, né? Mandou aqui, bonito, né? Edição bonita. E o Adler sabia, né, que as pessoas precisavam dessa iniciação. Por isso mesmo ele fez o Como Ler Livros como um manual de como é que você ia tratar os great books, como ele dizia, né? Então, com literatura é a mesma coisa. Você precisa saber quais técnicas você vai utilizar para fazer uma análise, para chegar num juízo crítico, para você saber se o que você está lendo e interpretando está correto, tá? E é isso que eu ofereço lá no Leitor Crítico, como eu falei nas lives. Eu vou deixar o link aqui embaixo para, se estiver na semana de matrículas, você se inscreve, tá? Se não estiver na semana de matrículas, provavelmente vai estar aqui o link da fila de espera. Eu não abro sempre turmas, porque eu tenho esse cuidado de fazer a iniciação dos alunos, de tirar dúvidas, de gravar aulas tirando dúvidas, porque a educação é assim, é um processo lento, é 1 a 1, a pessoa chega com a dúvida, você responde e não existe conhecimento criado do nada, né? Criado do meio. Isso daí geralmente é uma ideia bem socioconstrutivista, né? De que simplesmente o meio vai gerar condições da pessoa aprender por si só, enfim. Não, nem sempre é assim, tá? Tem gente que é gênio, que é autodidata, chega lá, aprende, mas ainda assim o autodidata aprende com os livros, né? Mas não funciona desse jeito, tá? A cultura, ela é acessível, você pode ir lá, pode pegar os livros, pegue os livros, as indicações de leitura que eu faço aqui, que eu faço lá no site do Entender Ficção, que você vai ter um outro panorama, mas é preciso saber distinguir se a deficiência está em você ou se realmente o livro é mal escrito, mal feito, tá? Mas aí é outra conversa e, enfim, a gente trata em outros programas, outras lives, tá? Eu trato disso também nos podcasts lá na comunidade do Entender Ficção, que sempre tem conteúdo novo, mas basicamente é isso. Deixa aqui nos comentários, comente aqui embaixo, né? Deixa eu ver, tem que criar um código para saber quem é que chegou no final do vídeo. Mas enfim, comenta aqui embaixo o que é que você achou da leitura de Abril Despedaçado na última live, tá? Se você chegou aqui no final do vídeo, que eu pretendo trazer mais coisas sobre o Cadaré, sobre outros autores. Eu quero saber o que é que você quer ver mais aqui no canal. Deixa nos comentários, dá o joinha, compartilha esse vídeo nos grupos, tá? Os grupos de amigos, grupos de leituras, porque vocês estão ajudando muito o canal a crescer. A gente já bateu 1000 inscritos e vamos ter uma live especial de 1000 inscritos aqui no canal, tá? Em breve eu vou divulgar na aba Comunidades aqui do YouTube, quando é que vai ser a live, e façam perguntas, porque eu vou responder nessa live. Então, a gente se vê no próximo vídeo.